Um importante passo no caminho do sucesso é o nível de investimento que você e a sua organização faz no desenvolvimento das suas habilidades e conhecimentos. É também o seu compromisso de desenvolver novos hábitos que o tornam mais efetivo e eficiente. Nesse vídeo a seguir eu vou compartilhar com vocês a sessão de abertura de um dia de trabalho onde nós focamos na eficiência do profissional. Eu espero nesse vídeo você tenha interesse, entre em contato comigo e aproveite mais um passo para o sucesso. Um abraço. Bom dia a todos, obrigado. Meu nome é Paulo Pereira, é um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. Eu agradeço muito o convite. E ao final do dia, se vocês se divertirem pelo menos metade do que eu sei que eu vou me divertir, eu sairei daqui muito feliz hoje. Eu tenho uma agenda de trabalho programada para que ao final do dia vocês tenham inúmeras ferramentas para mudar a direção e a efetividade de tudo que você faz em sua vida profissional e pessoal. O melhor de tudo, é muito divertido fazer essa transformação e é isso que a gente vai explorar no dia de hoje. Para começar, eu quero fazer uma pergunta. Quantos de vocês aqui trabalham em vendas? Bom, ok, metade. Ok, eu esperava isso mais ou menos balanceado, sabendo que esse workshop não seria somente para o time de vendas. Então eu vou começar revelando um segredo para todos vocês. Mesmo aqueles de vocês que não possuem vendas no seu cartão de visitas ou na descrição do seu cargo, vocês todos exercem as funções de vendedores. Não importa qual é o seu produto, o seu serviço ou a sua atividade, no final do dia, o seu objetivo é entregar um produto ou um serviço de qualidade ao seu cliente. E isso se faz em troca da sua compensação. Definimos então o primeiro paradigma que muitos rejeitam a aceitar e mudar. Todos nós estamos sempre em um processo de troca de valores entre produtos e serviços ou produtos e serviços por valor monetário. Então, reconhecer este princípio básico do exercício de suas atividades é crítico, pois de hoje em diante, na busca deste sucesso profissional e pessoal, lembre-se sempre que satisfazer o seu cliente e assegurar a entrega do seu produto e serviço com excelência são os elementos que asseguram o seu sucesso. Então, a partir de hoje, reconheça ser um profissional de vendas com orgulho. Seja um orgulhoso vendedor dos seus produtos, serviços e das suas atividades. Não importa quem é o outro lado do seu cliente que te contribuirá com valor em troca pelo seu trabalho. Muito bem. O que nós vamos discutir hoje e também na parte da tarde são os princípios que regem o universo ao nosso redor. E vamos também falar de poderosos hábitos que, se desenvolvemos, transformam as nossas vidas por completo. Só por definição, o que são princípios? São leis do universo que não podemos alterar, e sim buscamos uma forma de nos adaptar e utilizá-la ao nosso favor, sempre que possível. Um bom exemplo é a lei da gravidade, que temos que conviver e se adaptar a ela. O outro exemplo é a chamada lei da atração, que você usa os seus pensamentos positivos para atrair as coisas que você deseja. E um outro exemplo também relativo à natureza são as 4 estações do ano, que a gente se adapta e se ajusta, não importa se você está na região norte ou sul, você vive naquela região as 4 estações do ano. Hábitos são aqueles que se desenvolvem, e para isso se requer a combinação desses 3 elementos. O primeiro é o conhecimento, que é conhecer os benefícios e a importância de uma determinada prática. A habilidade, ter e desenvolver a habilidade de executar uma determinada prática.
E sem dúvidas, para estabelecer um hábito, há de se fazê-lo com o desejo. Você tem que ter vontade própria de executá-lo. Assim sendo, combinando os três se cria um hábito. Quando combinamos esses três elementos, uma determinada prática pode ser incorporada então em sua vida com naturalidade. E tipicamente um novo hábito entra em sua vida para repor algum velho hábito que você deixa de fazer. Tipicamente a internalização de um novo hábito leva 21 dias para se consolidar, os famosos 3 semanas. Qualquer coisa nova que você quer fazer na sua vida, se você consegue consistência durante 3 semanas, ele entra num processo que é um processo do hábito. Agora eu quero pedir a atenção de todos para a aceitação de um princípio fundamental. Isso vai ser base para tudo que nós vamos conversar no dia de hoje. Essa base faz parte da nossa existência nesse mundo físico. Então lá vai. Não existe limites para aquilo que você deseja fazer, ter ou ser, e os únicos limites são aqueles que você impõe a si mesmo. Tem um ensinamento que diz: se você não pode mudar as circunstâncias ao redor da sua vida, você pode sim escolher como você reage a elas. E com isso, suas ações e pensamentos determinarão as possibilidades e o desenrolar de todos os aspectos ao redor da sua existência. Então, para começar, não aceite pensamentos de limitação a qualquer coisa que você pode ser, ter ou fazer. Eu sugiro que a gente continue o dia de hoje com open-minded, com a mente aberta para ideias, para feedback. Nós vamos ter muita discussão no decorrer do dia, então é importante, mas a base é essa. Você não tem limites, exceto aqueles que você aceita ou impõe a si mesmo. Então, no limits. Ok, agora que vocês todos aceitaram que vocês têm a função de vendedores, eu lhe apresento o princípio de vendas. O princípio de vendas é simplesmente básico. Ele se baseia na credibilidade. Todos aqueles que participam de uma transação de vendas sempre e somente concluirão o processo de vendas depois do estabelecimento e validação de sua credibilidade. A credibilidade se compõe através de alguns blocos, e eu separei 4 deles que são importantíssimos perante os seus clientes. E entenda que cliente pode ser o seu gerente, o seu supervisor, o seu colega de trabalho num outro departamento, alguém no seu próprio departamento, e obviamente, se você é customer service ou vendas, o seu cliente é alguém fora da empresa adquirindo um produto. Então, vamos tratar clientes como qualquer que seja aqueles que recebem os valores do seu trabalho. O primeiro deles é a confiança. Está muito ligada à sua apresentação e à sua personalidade. E depende também da sua autoconfiança quanto à execução de uma tarefa a ser cumprida para aquele determinado cliente. O segundo bloco que compõe a sua credibilidade é a sua segurança. É a certeza de que você entende qual é a necessidade e qual é o seu produto e serviço que pode atender aquela necessidade. O terceiro bloco é o compromisso. É a sua demonstração de cumprir o que foi prometido e assegurar que existe um alinhamento entre as expectativas de quem faz e de quem recebe. E por último é a atenção. É o cuidado seu depois que tudo terminou. É assegurar que a tarefa está completa e de acordo com o que foi definido. E sempre, no processo de atenção, o seu cliente espera aquela gratidão. É bom e sempre positivo que você agradeça o seu cliente pela transação comercial, pela troca desse valor ou pela oportunidade desse trabalho. Então, quando estabelecido um ciclo e esses 4 elementos se repetem, e eles se repetem consistentemente, a sua credibilidade como provedor daquele serviço ou produto se consolida fortemente.
A gente vai trabalhar esses 4 blocos no decorrer do dia também. Um outro princípio muito importante que às vezes não nos damos conta é o princípio da causa e do efeito. E para isso eu gosto de usar a analogia da receita de sucesso. E eu uso esse exemplo, que é um restaurante que tem esse prato delicioso, que eu costumo comer 3 vezes por semana, e a cada vez que eu como esse prato, ele tem o mesmo sabor delicioso, o mesmo aroma rico, a perfeita apresentação do prato. Como que isso é possível? Não? Existe uma receita e o chefe segue essa receita rigorosamente toda vez que ele faz esse prato. A moral da história é simples. Tudo na vida tem uma receita de sucesso. Basicamente, em todas as áreas profissionais e de atuação humana, alguém já desenvolveu uma receita que deu certo, enquanto muitos experimentaram várias receitas que não foram tão bem sucedidas. A sua missão é identificar para cada um dos seus objetivos pessoais e profissionais quais foram as receitas experimentadas e os seus resultados. Em algum ponto você deve identificar qual receita de sucesso existe e que você pode seguir em todos os seus detalhes. Então não basta executar uma receita pela metade e esperar os resultados. Com isso, senhoras e senhores, eu digo que sucesso ele é previsível. Se alguém já fez e obteve um resultado que você também quer obter, você só precisa seguir os mesmos passos da receita que essas outras pessoas seguiram. Os mesmos sacrifícios, o mesmo comprometimento, e assim também se obtém os resultados. A gente falou dos blocos. O primeiro bloco é o bloco da confiança, que ajuda a construir essa sua credibilidade. A confiança pode ser obtida com alguns hábitos muito simples. E eu vou comentar alguns deles nessa sessão. O primeiro deles, não tente forçar uma primeira impressão. A cada interação com seu cliente, seja sempre você mesmo. Não tente criar essa primeira impressão que não se observará futuramente em você. Seja consistente e autêntico, pois a sua personalidade, acima de tudo, será sempre o seu cartão de visitas quando você reencontrar esse seu cliente. Um segundo hábito muito simples, esteja presente, é isso mesmo, um presente. Esteja presente nas conversas com os seus clientes. Isso vale para os seus amigos, familiares, seus colegas de trabalho. Com a proliferação das redes sociais e a mídia de comunicação, estamos em uma era de multitarefa em comunicação, o que não nos ajuda em nada. Não nos ajuda na construção de credibilidade. As distrações com os smartphones, em meio às conversas com os nossos clientes, são os maiores desinibidores de relacionamento no processo de troca de valores. E nós vamos explorar isso também. Então, hoje é possível notar, quando você está com alguém ao telefone, e se essa pessoa se distrai com um text message ou com a internet, você consegue notar que essa pessoa não está 100% atenta ao que você está falando ou à conversa que está em andamento. Portanto, assegure-se de desenvolver um hábito de se fazer presente nas conversas com seus clientes. Se você vai gastar 30 minutos com esse cliente, esteja lá os 30 minutos. Não use telefone, não olhe para a internet, não interrompa, a não ser nos casos onde você prepara o cliente. Olha, eu estou esperando uma ligação urgente. Se isso acontecer, eu vou precisar de 3 minutos de pausa na nossa conversa. Então isso é outro. E um outro hábito interessante que é muito poderoso, sempre termine uma conversa em alto nível. Mantenha uma conversa com uma determinada energia, mas termine uma conversa com uma energia e expectativa acima daquela que iniciaram a conversa. Agradeça primeiro a pessoa pelo tempo e a atenção que vocês tiveram
para essa conversa. Verbalize para esse seu contato a sua satisfação com as informações obtidas durante a conversa. No seu supervisor, o seu gerente, o seu colega de trabalho, o seu cliente, ao final da conversa, proponha um próximo passo ou descreva quais serão as suas ações até a próxima vez que vocês se encontrarem. Com isso, é a confirmação do entendimento do conteúdo dessa discussão e existe um valor dessa conversa que gerou uma ação ou uma atividade que você vai dar sequência antes da próxima interação com esse cliente. E o mesmo vale quando o cliente tem que tomar uma ação e você, na próxima interação, vai obter os resultados daquela determinada tarefa. E deixe a conversa com a certeza de que seu cliente reconheça que é sempre agradável falar com você ou trabalhar com você. É aquela sensação de a pessoa desligar o telefone e falar: nossa, o Paulo é gente fina, meu. Esse cara é um cara bom de trabalhar, um cara sério, um cara comprometido. E isso, sem dúvida, constrói esses elementos básicos dessa confiança que o cliente tem em trabalhar com você. Então, esses são bons hábitos para a sua confiança. Agora nós vamos falar sobre tempo. Pela tarde a gente vai explorar esse tema com muito mais detalhe. A única coisa que eu quero fazer é um esclarecimento de por que essas moedas estão na imagem. Originalmente eu criei esse conteúdo em inglês e a palavra trimestre em inglês é quarter. Muito comum falar quarter, que é um quarto do ano, são os 3 meses do ano. E por ao mesmo tempo é o nome da moeda de um quarto de dólar, que é 25 centavos. Então essa é a razão pela qual estão as moedinhas. Mas o tempo é uma unidade monetária. E é uma unidade monetária que você não pode guardar, você não pode parar, você não pode acelerar e tampouco, contrário do que muitos dizem, você não pode gerenciar o tempo. Você deve sim usá-lo sabiamente, pois o tempo passado não tem volta. Agora imagine o seguinte: o que você faria se eu dissesse que o seu ano, a partir de hoje, ele terá 5 trimestres e não 4? O que você diria? Uau! É. Pois bem, a fórmula é simples. É um hábito e requer os mesmos 3 componentes: o seu conhecimento, a sua habilidade de fazê-lo e, obviamente, o seu desejo de estabelecer esse hábito com sucesso. A fórmula é: ajuste o seu relógio para despertar 1 hora mais cedo que o horário que você desperta atualmente. Eu sei, não é tão simples. Mas você coloca 1 hora mais cedo no seu relógio e você se desperta com essa hora extra. Com isso você recebe 1 hora por dia, 30 horas por mês, são 360 horas por ano. O que significa isso? Um profissional em qualquer área trabalha efetivamente 6 horas por dia, 20 dias por mês. Assim sendo, um profissional trabalha em média 360 horas a cada 3 meses, o que então, um trimestre de horas produtivas são equivalentes a 360 horas que você pode adquirir para você mesmo acordando 1 hora mais cedo todos os dias. A pergunta é: e agora? Como que eu vou aproveitar um trimestre de tempo extra para mim mesmo? Quais são as opções? A gente vai explorar isso também um pouco mais à tarde, mas vai uma primeira sugestão de como usar esse tempo extra para fortalecer você e a sua produtividade. É a chamada hora de ouro, a hora dourada. Eu creio que se origina com os raios dourados do nascer do sol. Pois bem, vamos dividir essa primeira hora em 3 blocos de 20 minutos, mas tem uma regra fundamental. Não ligue a televisão, não chegue perto do seu computador e não, em hipótese alguma, não pegue o seu celular, ok? Perfeito. Primeiros 20 minutos é o seu exercício mental. Vocês,
alguns de vocês que já me conhecem já me ouviram falando do poder dos seus pensamentos e principalmente dos pensamentos positivos. Então, use esses primeiros minutos para injetar pensamentos positivos e agradáveis em sua mente. Este é o suco de laranja, é aquela fruta para sua mente. É aquele exercício físico para o seu músculo. Pensamento positivo é essa alimentação para sua mente. Tenha um livrinho de pensamentos, leia em voz alta os seus objetivos, com uma narrativa em tempo presente, como se o seu objetivo já tivesse sido realizado. Processe uma lista mental de gratidão por tudo que você tem, por tudo que você faz, por tudo que você é. Com isso, você já começa a carregar sua bateria mentalmente de uma forma positiva. Os próximos 20 minutos, é isso aí, os próximos 20 minutos você vai utilizar para uma meditação, uma poderosa prática de solidão. É você com você mesmo. É um encontro interno que requer prática e continuidade. Deixe sua mente vagar, por exemplo, por uns 20 minutos. Não pense nem articule nenhum pensamento no futuro. O que eu vou fazer para o jantar? Aonde que eu vou hoje à noite? Que roupa que eu vou usar para trabalhar? Não faça planos. Não use esse tempo para fazer planos. E não visite o passado. Não fique pensando que passou, foi assim, foi assado o jogo de ontem. Pense e foque na sua respiração. Tente ouvir e acompanhar o seu batimento cardíaco. Respire profundamente. Deixe o seu corpo e a sua mente relaxar. Incrivelmente, essa prática estabelece a conexão necessária entre o seu subconsciente e o seu consciente. E isso ajuda a acelerar o processo de materialização dos seus planos. Open-minded, mente aberta. Tipicamente, esses momentos de meditação também são acompanhados com algumas intuições, algumas ideias para algum problema que você colocou lá no seu subconsciente e você passa a ter esse acesso ao seu subconsciente e você de repente é apresentado com uma ideia. Então você deve atentar, anotar essas ideias e possivelmente segui-las como indicado no seu consciente. Os últimos 20 minutos dessa primeira hora você usa para planejar o seu dia. De uma forma bem simples, tenha um papelzinho, um caderno mesmo, um caderninho de papel, e você identifique e descreva quais são as principais tarefas mais importantes que você deve cumprir e executar neste dia de hoje. E isso também é válido para os finais de semana. É claro, agora sim você pode ir começar o seu dia. Você já recarregou sua mente com energia positiva, você buscou o seu autoconhecimento, você relaxou músculo e mente e você fez um pequeno resumo do seu plano do dia para acelerar essa sua produtividade e o seu foco. Okay? Um outro elemento, ou um outro hábito, uma outra forma de como usar o seu tempo é expandir o seu potencial através do hábito de aprender com os outros, aprender novas habilidades ou conhecimentos que podem enriquecer o seu trabalho e a sua eficiência. A verdade é que conhecimento tem prazo de validade. Eu repito, nosso conhecimento tem prazo de validade. Você deve sempre buscar uma atualização dos seus conhecimentos e investigar novos métodos para executar as tarefas que são as mais comuns do seu dia a dia. Eu lhe asseguro a todos vocês que você vai sempre encontrar algo novo. A primeira opção é seguir um método tradicional de ensino com um currículo pré-determinado, com classes virtuais, exercício e avaliação tradicional. É uma escola que você pode usar naquela 1 hora e é uma escola virtual que você pode ganhar o seu diploma. Eu, pessoalmente, não gosto do sistema tradicional de ensino, profissionalizante principalmente, porque, desafortunadamente, esse método ainda utiliza um currículo rígido e lhe obriga a estudar pelo menos uns 80% de conteúdo desnecessário para o desenvolvimento de uma área de especialização que você gostaria. Para você que já tem o seu nível universitário, você já tem um mestrado, por exemplo, tem um método que a gente chama de método complexo de aprender, que é o doutorado, fazer o seu PhD.
de uma determinada forma, você pode focar numa área de conhecimento muito específica, porém, isso pode exigir de você de 3 a 5 anos de dedicação, mas que seguramente você pode priorizar e completar. Ao final, você terá um diploma e, sem dúvida, uma área reconhecida de especialidade. Ok, é um pouco pesado, mas é uma forma de você usar tempo. O terceiro método, o que é o meu favorito, é o que eu chamo do método prático, onde você escolhe a área de interesse e, por exemplo, você busca ler e estudar este tema por conta própria ou até mesmo com um mentor. Na prática, você pode ler um livro a cada 10 horas de leitura. Com isso, você pode, em um mês, ler aproximadamente 3 livros. E isso faz com que no ano você vá ler aproximadamente 30 livros. A vantagem é que você pode exclusivamente focar nos temas desejados e de interesse. Colocado em comparação, por exemplo, com um programa de doutorado, no doutorado se espera que um estudante complete um estudo de 30 livros num período de 5 anos. O que eu estou querendo propor é que com 1 hora extra por dia, 3 livros por ano, 30 livros por ano, você basicamente consegue consumir o conteúdo de um PhD a cada ano. E com esse hábito você pode se tornar sim um especialista em qualquer tema que lhe interesse e que você não necessite um diploma para a execução desse conhecimento. Então esses são exemplos de como usar essa hora extra para você e a gente vai explorar um pouco mais disso à tarde. Ok, agora que você tem todo esse novo conhecimento, eu lhe apresento um outro princípio importante, que é o princípio da evolução. O princípio da evolução diz: entender e não aplicar o que entendeu não é entender. Saber e não utilizar não é saber. Aprender e não fazer uso do aprendizado não é aprender. O princípio da evolução é simples, é sempre colocar em uso e prática os novos conhecimentos e aprendizados. Isso solidifica o seu conhecimento, permite a aprimoração de técnicas e métodos, assim como lhe permite compartilhar o que você aprendeu através de resultados. Então, o básico desse princípio é fazendo e usando os conhecimentos que se evolui. Ok? E aí surge uma combinação agora de um princípio e um hábito. Compromisso é um dos building blocks da credibilidade. Então, compromisso é um princípio importante, definido, e se torna muito poderoso quando você associa com o hábito de ser comprometido. O compromisso não é uma obrigação, ele é uma consequência do verdadeiro amor pelo que você faz, o que e o quem você representa e a quem seus produtos e serviços se destinam. Ame seu trabalho e o ambiente ao redor do seu trabalho. Ame e acredite nos produtos e serviços que você representa. Você tem de desejar seus produtos e serviços. Você deve fazer, por exemplo, um exercício mental. Você compraria os seus produtos nas mesmas condições dos seus clientes? Ou você venderia os seus produtos para seus familiares com muito orgulho? E por último, demonstre sua apreciação e amor pelos seus clientes. Vá além dos seus limites para atender os seus clientes e assegure-se da satisfação desses clientes. O verdadeiro gesto do amor não pede reciprocidade, mas as leis que regem o universo ao nosso redor se encarrega de reconhecer qual foi a sua parte, direta ou indiretamente. Então tenha uma atitude positiva em relação ao seu trabalho, aos seus produtos e àqueles que você serve como seu serviço. Pois as leis naturais universais vão trazer para você a experiência e os benefícios desse seu compromisso. O último princípio que eu vou comentar nessa apresentação da manhã é o Golden Principle, é o princípio dourado ou o princípio de ouro. E ele tem 3 faces
bem simples. A primeira, sempre faça para os outros o que você gostaria que fosse feito para você ou sua família. É a pura intenção de fazer o bem. Segundo, ponha sua energia nas coisas que você pode mudar. Não se preocupe com as coisas fora do seu círculo de influência. Por exemplo, a economia, o tempo, a política, o trânsito pesado e etc. Se o trânsito está carregado, você só pode controlar a hora que você sai de casa, não o volume de carros na rua. Ok? E terceiro, gente, nunca comprometa a sua integridade e honestidade. Integridade e ética profissional é o requisito número 1 de sustentabilidade do seu sucesso e paz de espírito. Ok? Sua vida sempre melhora quando você melhora. Esse é o fundamento do diferencial. Em resumo, o seu sucesso dependerá da sua credibilidade em tudo que você fizer, pessoalmente e profissionalmente. Eu quero que vocês saiam dessa sessão de abertura pensando nos 4 blocos para construir a sua credibilidade. Inicie pelo seu lado interior, o que está na sua mente, os seus pensamentos, e transfere isso para o seu mundo exterior através das suas ações e atitudes. Quanto e como você se compromete com os seus hábitos, quanto você entende desses princípios, como você vê a confiança nos seus relacionamentos de hoje, né? Quanto de segurança você passa e desenvolve com seus clientes na identificação dos problemas que necessitam solução, né? Como você reage às necessidades e se compromete com a apresentação de um caminho para os seus clientes. E finalmente, o quanto você se preocupa com o resultado final e a satisfação da necessidade desse cliente. Então, gente, é um resumo. A ideia é discutir com calma vários desses hábitos. A gente vai fazer alguns exercícios. E fica por último o comentário. Sempre peça feedback para o seu cliente. Ele fez uma aquisição, ele fechou um negócio com você. Agradeça e peça o feedback. Por que você comprou de mim? Qual foi a etapa do processo de transação de valores que você mais se beneficiou do meu trabalho, do meu serviço? Entenda o que levou os seus clientes a executar uma transação de valor com você. Isso vale para o seu chefe, para o seu supervisor, para o seu colega do outro departamento, para os seus colegas do próprio departamento. Então, gente, muito obrigado. Nós vamos tocar agora. Sucesso! A gente se vê. Um abraço. Obrigado.